eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Carta de Paulo a Timóteo, hoje para a gente. Nós não tínhamos a menor chance de ser salvos. Aí chegou até nós essa salvação eterna. Aí chegou, despertou a gente, né? E a palavra é para isso, para gerar fé nessa salvação. Aí quando ela chega, como eu vou tratar ela? Amém? Qual a importância que eu estou dando para ela? E é aqui que nós encontramos, se fortalecemos, amém? Para já morar com Ele, porque a nossa salvação, segundo a Bíblia, está mais perto de que quando nós cremos, amém? Segundo a Bíblia. Qualquer momento ele pode, e a qualquer momento a gente pode morrer. Amém? E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia afirma aqui que as sagradas letras, as Escrituras, pode me tornar sábio, é o que está escrito, amém? Me tornar sábio, fazer-te sábio para a salvação. Amém? Não para esse mundo, mas para a salvação. Quem pode me tornar sábio? Essa palavra. Amém? E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ela me leva a temer a Deus. Eu estou revelando a sabedoria dele, e ela pode me salvar pela fé que só pode ser de Cristo Jesus, pela fé que há em Cristo Jesus, que vem dele. Amém? Então, quando alguém está interessado nessa salvação, eu dou o devido valor. Amém? Então, a Bíblia diz que o sábio, quando repreendido, se torna mais sábio. Então a salvação cresce. Mas o tolo se ira. Então, mas o sábio ama a correção, que torna ele mais sábio, e torna mais sábio, então é mais salvação, mais a presença do Senhor, amém? Então a obra da santificação, na verdade, vai limpando, vai crescendo, vai limpando, vai crescendo, vai limpando, vai crescendo. Isso é o de glória em glória. Amém? Em nome de Jesus, e são sagradas letras, porque vem de quem? Do Santo Deus, que Isaías falou, Santo, Santo, Santo. E Apocalipse se repete, Santo, Santo, Santo. Porque vem dele, é sagrada, não é da terra, é uma linguagem do céu, divina. E em Salmo vai falar que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, e duas vezes ia ouvir, que o poder pertence a Deus. E foi através da palavra que tudo passou a existir. Haja luz e houve luz. Separação, houve separação. Não foi assim? E veio os animais, surgiram todos. Hoje nós sabemos, para ter uma galinha, foi necessário ter um ovo. Mas no início apareceu a galinha sem ovo nenhum. Apareceu a gente.
tudo passou a existir depois que ele começou a falar. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quantas palavras foi revelando Jesus e as coisas foram sendo criadas. E o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, dando vida a tudo. Os três na criação. Amém? Amém ou não amém? Então, isso aí é o que nós estamos conversando, é uma maneira de começar a pregar para alguém na rua. Porque tudo que eu aprendo é para passar. E isso começa, a pessoa não vai correr de você quando tu começa a apresentar Deus desse jeito. Ela vai querer, porque ela quer esse Deus Todo-Poderoso que fala as coisas acontecem. Aí depois, quando tiver, que aí vem a salvação em Jesus, tudo um começo. Que a gente vai aprendendo, porque tem que primeiro acreditar em Deus, que a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas reunidas, nem Deus acredita. Porque o diabo acredita e treme. O cristão que está reunido não treme nada, não está nem aí para Deus. Então, primeiro a gente tem que acreditar em Deus, que Ele é poderoso mesmo. Amém? E pela fé em Jesus, então, e a Bíblia diz que toda a Escritura, a Bíblia diz em Judas que essa fé que é gerada em nós, que pode salvar, que há em Cristo Jesus, se ela vem de Jesus, ela é santa. Aí Judas diz que ela é santíssima. Aí eu descobri por que ela é santíssima. Porque ela é a palavra de Deus e vem de Jesus. E quem inspirou foi o Espírito Santo. Como ela não vai ser santíssima? Amém? E é a palavra do poder que mandou o mar se aquietar, doença bateu em retirada, a doença escutou a voz dele lá longe e saiu fora. Amém? O Lázaro, naquela coisa horrorosa que estava, a palavra dele, Lázaro, venha para fora, ele só falou. Aí o morto de 4 dias sai do túmulo, inteirinho. A Bíblia não revela que ele estava faltando pedaços, saiu inteirinho, mandou todo coberto de atadura, porque estava fedendo, alguma coisa horrorosa. Tira a atadura, tiraram a atadura, está Lázaro inteirinho andando. Inteirinho andando, e a Bíblia revela que depois o pessoal estava indignado também, querendo matar Lázaro, que por causa da ressurreição dele, um montão de gente estava querendo Jesus, se entregando para Jesus, por causa de ver o Lázaro ressuscitado. Amém? Então, por causa da palavra, ressuscita Lázaro, um poder incrível, vidas indo para Jesus por ver Lázaro ressuscitado. Essa palavra também, a Bíblia diz assim, ó, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, levanta e se apresenta a Ele. Vai ficar tudo esclarecido. Amém? E ele vai começar o que? Vai ser esclarecido. Como é que uma pessoa esclarece alguma coisa? Falando. Aí ele vai começar a falar, vai ficar tudo iluminado. Amém? Ele pode fazer isso? O único propósito, objetivo da palavra é para salvar mesmo. Amém? Ele é santo, a palavra dele é santa, gera uma fé santíssima e torna os homens em santos. E usou os santos para transmitir a palavra santa dele. Amém? Amém ou não amém? Por quê? Essa é a realidade de Deus. Timóteo, você sabe as sagradas letras, que ela pode te tornar sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Propósito, salvar. Permanece naquilo que tu ouviu. Para permanecer, nós não ouvimos, estamos ouvindo o amor de Deus. Aí Jesus falou, permanece no amor de Deus, assim como eu tenho permanecido no amor do Pai, e tenho comunhão com Ele, permanecei no meu amor. Amém? Mas é permanecer.
não ficar distraído e não deixar ninguém nos distrair, porque a Bíblia diz em Efésios: fortalecei-vos na força do seu poder. Existe um poder sobre-humano nessa palavra aqui, que a Bíblia diz: fortalecei-vos na graça que há no Senhor Jesus, na força do seu poder. Há uma graça e a presença dele. Temos uma semana, se assim Deus permitir, para nós nos fortalecer na força do poder dele. Qual é a força do poder de Deus? Está tudo aqui. Ficar meditando na palavra, não deixar a mente flutuar, ficar vigiando nisso o tempo todo, pegando, lembrando do que foi ministrado, não deixando o inimigo tirar a semente, sóbrios, vigiando, atento com as astutas ciladas do maligno. O vosso adversário fica bramando como leão, procurando quem possa tragar. Nós não devemos mais nada à carne. Está tudo escrito para a gente se fortalecer e ficar pensando em Jesus, na obra, com os olhos fitos nele, para levar uma vida vitoriosa na fé. Qual é a vitória amanhã? Eu estou na rua, aí tem um mundo a ser vencido. Qual é a vitória que vence o mundo? A fé santíssima, que é gerada em nós por Jesus Cristo. Essa palavra pode me tornar sábio. O sábio está de olho nas coisas celestiais, e é o único meio de ser salvos naquele grande dia. Amém? E a nossa salvação está mais perto do que quando nós cremos. Eu já tenho 20 anos, fiquei mais velho, não dá para fazer, nunca mais eu faço 56. Nunca mais eu faço 56. Se o homem tem todos os remédios para se precaver, e falando que não, isso aqui vai evitar isso, isso aqui vai evitar isso, isso aqui vai evitar isso. Não tem um remédio que evita a morte. Isso ainda não acharam. Aí alguém desceu e trouxe o remédio. Graças a Deus. Que aquele que foi chamado, nós temos uma coroa para receber. Amém? E aqui está a regra da corrida. Aqui está a regra dessa corrida. Capítulo 3, 2 Timóteo, vamos ler. 2. Tu, pois, meu filho. Amém? Quem é filho de Deus aqui? O apóstolo Paulo que está falando, tu, pois, meu filho. Os dois são filhos de Deus, amém? E Paulo é um carinho incrível, Paulo chamando ele de filho, porque criou ele na fé. Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então o Espírito Santo, você quer que o Espírito Santo esclarece? Ele esclarece, o Senhor Jesus esclarece, sabe o que é para nós? O Senhor Jesus, quando tu levanta, tu desperta, levanta e ele vai te esclarecer. Ele vai te esclarecer o que há, o que tem essa graça nele, com o que é essa graça nele. Vou te esclarecer. A graça em mim é o meu perdão, a graça em mim é me ajuda todo dia. Toda vez que com você na tentação, eu estou junto para te dar o escape. Toda vez que vir uma coisa horrorosa que tu pode pensar em me negar, eu te fortaleço e tu não me nega. Isso é graça, a minha presença todo dia te fortalecendo, te ajudando, contra toda fortaleza. E eu tenho que me fortalecer na vida que Ele me deu. Eu preciso de mais paciência, eu me fortaleço nessa graça. Preciso de mais poder e clamo e peço ajuda. Eu fortifico nessa graça que há nele, porque ele revelou toda a graça. Então é toda a graça eu tomando posse. Ele me dando na graça que há em Cristo Jesus. Lembra? Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Então toda a graça de Deus ele nos concede porque somos herdeiros de Deus,
co-herdeiros com Cristo. Tomamos posse do que ele conquistou. Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre como bom soldado. Amém? Amém ou não amém? Ninguém que milita, que luta nesse exército, se embaraça com negócios desta vida. Ninguém. Amém? Porque qual é o propósito? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Quem se alistou aqui? O Senhor Jesus afirmou para mim aqui que se eu me alistei, não me embaraço com as coisas dessa vida. Eu deixo todo o embaraço. Amém? É regra dele. E tem que é a palavra dele. Louvado seja Deus. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? As sagradas letras não vão permitir que eu trabalhe no exército dele de forma ilegal. Aqui as armas. Fé santíssima, palavra santa de um Deus santo, de um Jesus santo, do Espírito Santo, inspirado por homens santos para batalhar, lutar contra as forças demoníacas, contra o meu próximo, quando estou diante de alguém, seja lá o que estiver acontecendo, tem as armas certinhas para trabalhar. Senão, ninguém que milita não é coroado se não for segundo a Bíblia. Não é coroado. Paulo falou que estava esperando, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E a coroa que estava proposta a ele, ele tinha certeza que ia receber. Aí ele diz assim: não somente eu, mas também todos que amarem a sua vinda. Que amarem a sua vinda. Não só a coroa é para mim, mas todos. Então, quem milita, de acordo como eu estou combatendo o mundo que jaz do maligno, eu estou combatendo, lutando contra a minha carne, de acordo com a Bíblia. Eu estou lutando com as armas que Jesus me deu, ou estou indo na carne? Ninguém recebe, já viu na largada? Se um for primeiro sem o sinal, cancela, volta. É assim? É? Tem regras. Ninguém é coroado se não agir de acordo. Não tem espaço para gente. Mas o que eu penso? Opa! Mas esse texto aí, a minha interpretação, opa! Não tem espaço aqui. Nessa palavra aqui, não. Para ninguém. Ninguém tem autonomia para mexer aqui, porque nenhuma carne se justificará diante dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aqui está a pureza plena. Para ninguém agir segundo o teu intelecto. Porque, abre em Salmos 62. Aqui vai falar de você e de mim. Aí quem não... É loucura não aceitar o que ele diz que eu sou. Está repreendido, eu acreditei e falei, é verdade.
obrigado. Amém? 62. 9. Certamente que os homens de classe baixa, quem é classe baixa aqui? Tem alguém em classe baixa aqui? Tem? Tem? Então, classe baixa, então somos nós. Aí está escrito, são vaidade. Segundo eu aprendi, que eu fui estudar para ver o que era vaidade. São inúteis. Qualidade daquilo que é inútil. Os homens de classe baixa são vaidade, você e eu. Amém? Quem está falando é Deus. E continua. E os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Meu Deus, olha o que esse ser declara que eu sou. Mesmo assim ele desceu para salvar. Que isso, pô? Isso é loucura, irmão. A mensagem da cruz é loucura. O que ele diz que eu sou e mesmo assim ele veio para me salvar? Que isso? E louco é quem fala assim, eu não sou isso. Não, eu acho que aqui está a misericórdia dele, que daí é pior. Glória a Deus, amém? Não tem para onde fugir, irmão. Não tem. Não tem, seja lá quem vocês acham, sentou num culto, anota aí, poderoso, que ele diz que tu é. Amém? Os de mentira. Alguém aqui já se sentiu muito orgulhoso, se achando tal? Então, para tu é vaidade, tu é mentira. Tu é inútil, tu é mentiroso, tu é mentira. Se é mentira, tu é amigão do inimigo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Em Deus, glória a Deus. 9. Balança eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Amém? Amém, irmão? Aí seja lá o que for, irmão, existe uma autoridade em tudo nessa terra, que os vaidade e os mentira são aprisionados na vontade de Satanás. A Bíblia diz que podemos salvar alguns vasos de desonra que estão presos sobre a vontade de Satanás. Deus pode salvar eles. Os vasos de desonra ser transformados em vasos de honra para toda boa obra, em cujo presos estão na vontade do diabo, dominados pela vontade do diabo. Está na Bíblia. Mas louvado seja Deus que nas Escrituras revelam que aquele que disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, eu me manifestei para desfazer as obras do diabo, tirar, amarrar o valente e arrancar as vidas das mãos dele. Poderosas essas palavras. Lázaro, venha para fora. Saiu e começou, que estava morto há 4 dias, andar por aí, revelando quem foi, quem ressuscitou ele, e as vidas indo para cima dele, vendo que Cristo é poderoso. Você e eu, 37 anos no túmulo, e um dia ele gritou, vem para fora. Aí, por causa disso, andando por aí, o morto ressuscitou, vidas vão glorificar o Pai. O leproso, já todo horrível, morto, levantou. O vaidade,
O mentira levantou. Amém? Levantou a mentira, levantou o inútil e ele transformou num santo, cheio de vida. Só ele pode fazer isso. Mas tem que receber essa palavra como criança. Amém? Eu estava vendo o Planeta dos Macacos. Duvido eu ver um filme hoje e não fazer uma aplicação para o espiritual. A minha vida é fazer aplicação para o espiritual. Alguns macacos se rebelou contra César. Aí César se volta, quando levanta assim. Aí o macaco que vacilou, se ajoelhe. Aí César faz assim na mão, a autoridade se levantou e se ajoelhou e... No Hobbit, os anões brigando, falando pra caramba, e o mago, cheio de autoridade, com poder, escutando aquilo, agoniando ele falou numa voz lá que eles... Ele que está falando, pô. Aí a autoridade máxima. Aí a gente faz assim para ele, ó. Aí ele não faz assim não, que o César faz assim, ó. Tá tudo certo, ele não faz isso. Ele faz assim, ó, segure, levanta, para andar com ele, na autoridade dele. É tudo filme. É tudo filme que o macaco não tem essa autoridade. Mas ele tem, que ele criou os céus e a terra. Amém? E nem mago. O mago eles vieram do ocidente. Vamos adorar ele nasceu. Amém? Jesus, o resto é mentira. O resto é mentira. Nada de sublimidade de palavra que ele não deixou brecha. Está tudo aqui. É uma loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, poder de Deus. Tem 20 anos que eu não recebo essa palavra como uma loucura. O que ele promete, ele faz, porque o poder pertence a Deus. Ele tira o pecado e coloca outra natureza dentro. Perdoa os pecados, a culpa é retirada e o poder do pecado é aniquilado por causa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito de poder. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.